Bom, pessoal, aula número 4, o assunto continua números complexos, né? Não vamos esquecer jamais do raiz quadrada de menos 1, foi chamado de i, tá? Durante muitos anos, né, discutiram esses valores, né, raiz quadrada de número negativo. Resolveram dar o nome de número i, imaginário, né? Esse imaginário aí. Vamos ver a adição e a subtração. Vocês sabem que dentro da adição, né, da multiplicação, desculpa, dentro da adição existe a subtração, tá? E a multiplicação também, se você futuramente vai ver o inverso, que é a divisão. Então agora vocês têm aqui o A da aula anterior que não aparecia. Então todo número complexo, né, ele pode ser escrito nessa forma chamada forma algébrica, tá? Vocês vão ver falar muito isso, na forma algébrica. Uma parte, né, chamado de Z, né, vamos chamar de Z. Uma parte A ou X que não tem o I, não tem a raiz quadrada de menos 1. Então ele é chamado de real, tá? E tem uma parte imaginária, né, que é por causa do I, que aparece o I, tá? Então a gente chama aqui ou de A ou de B, parte real A ou parte real X, parte imaginária que vem o B e parte imaginária que vem o Y. Não importa qual é o autor, qual é o livro, qual é o professor que vai dar essa aula, tá? O importante é saber que tem esse formato aí, tá? Então vamos começar a guardar isso aqui, ó. A de real e BI, que tem o I de imaginário, tá? Então resolve esse problema para mim. Pensei em dois números. Somei os dois e deu 2. Multipliquei os mesmos dois e também deu 2. Determine quais são esses números que eu pensei, tá? Então eu pensei em dois números, já vou resolver. Geralmente a gente faz x e y. Se eu somei, deu 2. O problema fala, ó, pensei em dois números, x e y. Somei os dois, deu 2, tá? Quando eu multipliquei os mesmos dois, ó, x vezes y, também deu 2. Então eu montei um sistema aqui que eu quero a solução, né? Eu quero a solução real disso aí, certo? Então vamos ver como vamos pensar. Tá vendo essa primeira equação? A gente isola o y. O que é isolar? Deixar sozinho. Então manda o x para o outro lado, dá menos x. Então agora o y ele tem valor 2 menos x. Então eu substituo, né, no lugar do y. Então eu vou ter x vezes y igual a 2. Lá de baixo, ó, x vezes y igual a 2. X vezes y igual a 2. Só que o y é 2 menos x, tá? Eu fiquei um pouquinho aliviado agora, porque agora só tem uma equação com a letra x. É só resolver, tá? Então vamos distribuir aqui, ó, 2x, x vezes 2 dá 2x, x vezes x, x ao quadrado, tá? Igual a 2, tudo bem? Vamos arrumar menos x ao quadrado, segundo grau, mais 2x, traz o menos 2 igual a 0, tá? Vamos arrumar essa equação aqui, ó. Vamos multiplicar todo mundo por menos 1. O professor já ensinou, é só trocar o final. Fica x ao quadrado, menos 2x, estou trocando, mais 2 igual a 0, tá? Então vem essa equação aí, tá? Se você tentar resolver por x vezes x, dá o x ao quadrado. Por fatoração, você não vai encontrar um número real aí, porque não é número real. Ah, então o que precisa fazer? A forma de Bhaskara, tá? Então vou achar o delta primeiro, ó, delta. É b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 2. Presta bem atenção no que vai acontecer. Então vamos lá, delta é igual menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Quer dizer que esse delta vai dar menos 4. Tá? Lá na forma de Bhaskara, mais ou menos raiz quadrada de delta, né, porque é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, para achar esse x aí, tá? O x' e o x duas linhas. O delta vai por menos 4 aqui dentro. Epa! Quando chegava no menos 4, né, lá no nono ano, por exemplo, a gente falava que a solução não tinha solução, era vazia. Quer dizer, não é real, tá? Mas agora dá para continuar. E vamos continuar, tá bom? Então, menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é menos 4, sobre 2a, o a é 1. Arrumando isso, vai dar menos b, menos com menos dá mais 2.
Raiz quadrada de 4a. Acho que deu para vocês entenderem. Raiz quadrada de 4 é 2. E por causa do negativo, i. E 2 vezes 1, 2. Tá? Então, vamos dividir a parte real aqui. Ó. O 2 é parte real. Né? 2 dividido por 2 dá 1. Mais ou menos. E 2i dividido por 2 é a parte imaginária. 2i dividido por 2 dá i. Então, as duas respostas que eu achei. X', 1 mais i, caminho do mais. E o x, duas linhas, 1 menos i. Ah, mas apareceu o i, professor. Isso, apareceu a raiz quadrada de menos 1. Correto? Que é complexo, tá? Que pertence aos complexos. Tudo bem? Então, a solução seria... A solução desse problema, pensei em dois números, né? Um deles é esse e o outro é esse aqui. Desde quando vocês iam achar, né, sem saber o assunto, que os dois números que somando dá 2, né, são esses dois, e quando multiplicando dá 2 são esses dois. Depois eu demonstro para vocês por que esse número vezes esse dá 2. Somando dá 2, tudo bem. Tá? Vamos para a situação número 11, rapidinho. Resolva o seguinte problema para mim. Tá? O perímetro de um retângulo é 20. Então, se eu tenho um retângulo, olha o desenho. Então, se eu somar x mais y mais x mais y, o perímetro dá 20, correto? E a área, se eu fazer base vezes altura, x vezes y, eu tenho a área 50, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Se eu pegar x mais y, ó, x mais y é metade do perímetro. O perímetro inteiro é 20. Se eu pegar metade, x mais y, dá 10. Então, vamos fazer isso. Ó. Se eu pegar metade do perímetro, x mais y dá 10. Porque o perímetro inteiro dá 20. A metade do perímetro dá 10. E se eu pegar a área, base vezes altura, que é x vezes y, dá 50. Tá? Então, alguém poderia perguntar, não em forma de problema aqui de área e perímetro, perguntar, a soma de dois números dá 10. E o produto desses dois números dá 50. Quem é esses números que eu estou falando? O aluno não vai achar como número real de jeito nenhum. Por quê? Porque são complexos, tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento daquela hora. Tá vendo a primeira equação aqui, ó? A soma que dá 10. E depois, o produto que dá 50. Eu escolho uma, né? E vou isolar a letra. Escolhi a mais fácil. Tá? O x passa para lá. Então, agora o y, ele tem valor. Ele vale 10 menos x. Então, eu jogo aqui, né? Vou jogar aqui. Então, eu tenho x vezes o y, que é 10 menos x, igual a 50. Tá? Distribuindo aqui, dá 10x menos x ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado. Já vou trazer o 50 para cá. Menos 50 igual a 0. Arrumando essa equação, primeiro menos x ao quadrado, depois o mais 10x, e depois o 50, igual a 0. Arrumando essa equação, vamos colocar como positivo, troco o sinal de todo mundo. Troquei. Tá? Eu caí numa equação completa do segundo grau. Então, vou colocar ela aqui de novo. Ó. X ao quadrado, o Azinho é 1. Menos 10x, o Bzinho é menos 10. Mais 50, o Czinho é 50. Tá? Igual a 0. Ah, mas eu preciso de mais alguma coisa? Preciso do delta. B ao quadrado, menos 10 ao quadrado, menos 4AC. Estou substituindo 4A, 4 vezes 1, 4, e VC, 20. Aqui dá 200. E menos 10 ao quadrado dá 100. Então, procurando esse delta aí, ó, 100 tira 200, menos 100. Tá? No nono ano, a solução seria vazia aqui, ó. Opa, vazio. Tá? Porque não é real. A raiz de delta do Bhaskara, raiz de menos 100, né? Então, vamos colocar na forma para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, na forma de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Bom, o B menos B é 10. Então, vai dar 10 positivo. Raiz quadrada do delta. O delta é menos 100. Tá? Raiz quadrada de menos 100, nós aprendemos que é 10i. Por causa do menos tem o i. Tá? E 2 vezes 1, que é o A, 2 vezes 1, 2. Tá? Todos os dois têm metade. O 10 tem metade e o 10i tem metade. 10 por 2 dá 5. É a parte real. Mais ou menos 10i dividido por 2, 5i. Então, eu tenho as duas respostas aqui. Não vou colocar em forma de solução, não. Eu quero o primeiro número, é x, é 5 mais 5i.
e o segundo número, 5 menos 5i. Tá? Eles têm a parte A, né, é o outro A, e a parte B do imaginário. Tá? Não é o Azinho lá da equação do segundo grau, não. Quem é o real? O 5. Quem é a parte tá junto com o i? O 5 também, o outro 5. Tá? Quem é a parte real? 5. Quem é a parte imaginária? Menos 5. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco aí.